Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou o que um campeão mundial como Romário tem a dizer sobre a seleção brasileira após o decepcionante empate na estreia da Copa? O ex-jogador não poupou críticas ao técnico Carlo Ancelotti e questionou a estratégia que deixou Endrick no banco. Será que mudanças são urgentes para o Brasil reencontrar seu caminho rumo ao título? Fique ligado, porque vamos explorar tudo isso agora. A seleção brasileira, um dos maiores ícones do futebol mundial, está sob intensa pressão após um empate surpreendente contra Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo. O resultado não apenas frustrou os torcedores, mas também levantou uma série de críticas direcionadas ao técnico Carlo Ancelotti, especialmente pela decisão de deixar o jovem atacante Endrick no banco de reservas. A pergunta que ecoa entre os apaixonados pelo futebol é: seria este o momento de revisar as escolhas da comissão técnica e dar mais espaço aos novos talentos? Em uma conversa franca com o influenciador Toguro, o ex-jogador Romário, campeão mundial em 1994, não hesitou em criticar a postura de Ancelotti. Ele afirmou que o treinador italiano parece estar cego ao não escalar jovens promessas no ataque, como Endrick e Ryan. Cego ele está mais do que o Brasil. Por que não está colocando os moleques? Disparou o ídolo, enfatizando que a solução para a escassez de gols pode estar justamente no banco de reservas. Sua declaração ressoou nas redes sociais, gerando um debate acalorado sobre a necessidade de renovação na equipe. O contexto dessa crítica é profundo. O Brasil, conhecido por sua tradição de revelar talentos, enfrenta um dilema entre a experiência e a ousadia. Ancelotti, um treinador de renome, possui um histórico de sucesso em clubes, mas a pressão em um torneio como a Copa do Mundo é incomparável. A escolha de jogadores e a formação da equipe são cruciais, e muitos torcedores se perguntam se a insistência em jogadores mais experientes está custando ao Brasil a chance de explorar novas habilidades que poderiam fazer a diferença em campo. A ausência de um ataque eficaz na estreia só adiciona combustível à discussão. Agora, com a seleção brasileira se preparando para enfrentar o Haiti em um jogo que é considerado uma obrigação, a pressão sobre Ancelotti aumenta. Uma vitória não é apenas desejada, mas necessária para restaurar a confiança da equipe e dos torcedores. A expectativa é alta, e o desempenho contra os haitianos pode muito bem definir o futuro do Brasil no torneio. Será que o técnico italiano seguirá sua estratégia conservadora ou ousará escalar os jovens talentos que muitos acreditam serem a chave para o sucesso? As respostas estão prestes a ser reveladas em um momento crucial da competição. As consequências do empate na estreia contra Marrocos podem ser profundas para a seleção brasileira. A pressão sobre o técnico Carlo Ancelotti aumenta à medida que a equipe enfrenta críticas não apenas da imprensa, mas também de ex-jogadores e torcedores fervorosos. A insistência em manter jovens talentos como Endrick e Raya no banco pode custar caro, tanto em desempenho quanto na confiança do grupo. Uma vitória contra o Haiti é imperativa para aliviar essa tensão e restabelecer a moral da equipe, mas a dúvida persiste: Ancelotti conseguirá fazer as mudanças necessárias a tempo? As reações ao desempenho da seleção vão além das palavras de Romário. Outros ex-jogadores e analistas também levantam suas vozes, pedindo uma reformulação na estratégia e no elenco. A insatisfação dos torcedores é palpável e isso pode afetar não apenas a performance em campo, mas também o apoio financeiro e a imagem do futebol brasileiro no exterior. Com o mercado de jogadores cada vez mais competitivo, a escolha de não utilizar os jovens talentos pode ser vista como um desperdício de oportunidades em um contexto onde a inovação e a ousadia são fundamentais para se destacar. Se a seleção não se reerguer rapidamente, o cenário pode se complicar ainda mais, levando a um possível fracasso na competição e, quem sabe, a uma reformulação completa na comissão técnica. No entanto, se Ancelotti escutar as críticas e promover as mudanças necessárias, a equipe poderá não apenas se reerguer, mas também se tornar uma forte candidata ao título. O embate contra o Haiti se aproxima e as expectativas estão nas alturas,
Será que o treinador italiano conseguirá alinhar sua visão ao que a torcida e os especialistas desejam? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro do Brasil na Copa e o legado de Ancelotti à frente da equipe. Você já imaginou o impacto que Cristiano Ronaldo poderia ter no Vasco da Gama em 2027? Com sua experiência e talento, será que ele pode não apenas reerguer o clube, mas também levar o Vascão de volta ao topo do futebol brasileiro e mundial? Fique ligado, porque o futuro do nosso querido clube pode estar prestes a se transformar com a chegada de uma lenda do futebol. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão é Seleção. Vamos seguir com mais informações. Nos últimos meses, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem se movimentado de maneira estratégica para reposicionar sua equipe no cenário do futebol brasileiro e internacional. A grande novidade que circula entre os torcedores e a imprensa esportiva é a intenção do clube de abrir os cofres e investir pesado na contratação de Cristiano Ronaldo em 2027. A ideia de trazer um dos maiores jogadores da história do futebol não é apenas um sonho distante, mas uma proposta que visa não apenas reforçar a equipe, mas também atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do clube em um mercado cada vez mais competitivo. A presença de um atleta tão renomado poderia não apenas elevar o nível técnico da equipe, mas também trazer uma nova era de esperança e ambição aos torcedores que anseiam por conquistas. Cristiano Ronaldo, conhecido por sua dedicação, talento e ética de trabalho, poderia ser a peça-chave para uma reestruturação que o Vasco vem planejando. O clube, com sua rica história e tradição, busca reverter um período de dificuldades financeiras e esportivas, e a chegada de um ícone como CR7 poderia transformar o panorama. Além do impacto em campo, a imagem do jogador poderia gerar um aumento significativo na venda de ingressos, produtos licenciados e a atração de novos investidores, dispostos a apostar em um projeto que promete revitalizar um dos gigantes do futebol brasileiro. A ideia de contar com um atleta que ainda apresenta um nível de performance admirável, mesmo em uma fase mais avançada da carreira, é algo que poderia inspirar não apenas os jogadores do elenco, mas também a imensa torcida vascaína. A proposta de contratar Cristiano Ronaldo não é apenas uma estratégia financeira, mas uma visão de longo prazo que visa estabelecer um legado. O Vasco, que já foi um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, busca reconquistar seu espaço e relevância no cenário esportivo. O planejamento envolve não apenas a contratação do jogador, mas um projeto que inclui a formação de novos talentos e a construção de um time competitivo que possa brigar por títulos em todas as competições que disputar. A presença de Ronaldo poderia servir como um imã para jovens atletas que desejam se desenvolver ao lado de um mestre, aprendendo com sua vasta experiência e dedicando-se ao mesmo nível de excelência que ele sempre demonstrou. Por fim, a possibilidade de contar com Cristiano Ronaldo em 2027 representa mais do que uma simples contratação, é um símbolo de esperança e renovação para o Vasco da Gama. A torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, vê nessa possibilidade uma chance de reviver os tempos áureos do clube, quando as conquistas eram frequentes e a equipe era respeitada nacional e internacionalmente. A ambição do Vasco em abrir os cofres e trazer um dos maiores nomes do futebol mundial é uma declaração de intenções que visa não apenas a glória esportiva, mas também a restauração da identidade e grandeza que o clube sempre carregou. É um passo audacioso, mas que, se concretizado, poderá marcar o início de uma nova era de sucesso, transformando o sonho em realidade e reacendendo a paixão de milhões de torcedores. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição ao elenco, mas uma transformação significativa no potencial competitivo da equipe. Sua experiência acumulada em ligas de alto nível, aliada a uma técnica refinada, oferece ao time uma nova dimensão de jogo. Ele não é apenas um atleta talentoso, mas um verdadeiro maestro dentro de campo, capaz de ditar o ritmo das partidas e conduzir seus companheiros a um desempenho superior. Sua visão de jogo, aliada a passes precisos e a habilidade de criar oportunidades, pode elevar o padrão de jogo do clube, tornando-o uma ameaça constante aos adversários. Além de suas habilidades técnicas, a liderança natural desse jogador se destaca como um trunfo valioso para o grupo.
Em momentos decisivos, sua presença traz uma confiança contagiante, inspirando os jovens talentos e estimulando a equipe a superar desafios. Ele possui uma capacidade única de motivar e unir os jogadores, promovendo um ambiente de camaradagem que é fundamental para o sucesso coletivo. Essa influência positiva pode ser o fator determinante em uma temporada repleta de altos e baixos, onde a resiliência e a união são testadas a cada partida. A contribuição desse atleta vai além do que se vê em campo, seu profissionalismo e ética de trabalho são exemplos a serem seguidos por todos. Ele traz consigo uma mentalidade vencedora, adquirida ao longo de anos de experiência em competições exigentes. Essa mentalidade pode ser contagiante, levando os demais jogadores a se dedicarem ainda mais nos treinos e a se empenharem em busca de resultados. Ao estabelecer um padrão elevado de comprometimento, ele não apenas melhora seu próprio desempenho, mas também eleva o nível de toda a equipe, criando um ciclo virtuoso de crescimento e evolução. Por fim, sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo e sua versatilidade tática o tornam um ativo inestimável para o clube. Seja atuando como meia, atacante ou até mesmo recuando para ajudar na defesa, ele se ajusta às necessidades do time, sempre buscando a melhor forma de contribuir para a vitória. Essa flexibilidade permite ao treinador explorar diversas estratégias, criando novas dinâmicas e surpreendendo os adversários. Em suma, a presença desse jogador não apenas enriquece o elenco, mas também posiciona o clube em um patamar superior no cenário esportivo, aumentando suas chances de sucesso em competições nacionais e internacionais. A opinião dos torcedores do clube é um aspecto fascinante e multifacetado, que transcende a simples paixão pelo time. Para muitos, torcer é uma extensão da própria identidade, uma maneira de pertencer a uma comunidade vibrante que compartilha anseios, alegrias e frustrações. As arquibancadas se tornam um microcosmo da sociedade, onde a diversidade se encontra em torno de um objetivo comum, apoiar o time em cada batalha disputada em campo. Esse fervor é palpável, especialmente em dias de jogos, quando as cores do clube enchem o estádio e a energia coletiva se transforma em um poderoso combustível que impulsiona os atletas a darem o melhor de si. A atmosfera é eletrizante, e cada grito de incentivo ressoa como uma declaração de amor incondicional ao clube. No entanto, essa paixão não é isenta de críticas. Muitos torcedores expressam sua insatisfação em relação à gestão do clube, questionando decisões administrativas, contratações e a comunicação entre a diretoria e os fãs. O sentimento de abandono pode ser avassalador quando os resultados em campo não correspondem às expectativas. Nesse contexto, as redes sociais se tornam um novo espaço de debate, onde as opiniões se multiplicam e as vozes dos torcedores ganham força. As discussões se intensificam, e a insatisfação pode rapidamente se transformar em protestos organizados, exigindo mudanças que, segundo eles, são fundamentais para o retorno ao caminho das vitórias. Essa necessidade de serem ouvidos e respeitados é um reflexo da importância que o clube tem na vida de cada um deles, um elo que, quando ameaçado, provoca reações intensas. Além das críticas, há também um sentimento de esperança que permeia as conversas entre os torcedores. Mesmo em momentos difíceis, a fé na recuperação e na superação é um traço marcante da cultura esportiva. Muitos acreditam que, com as mudanças certas e um pouco de sorte, o clube pode voltar a brilhar. Essa esperança se manifesta em atos de solidariedade, como a organização de campanhas para arrecadar recursos ou apoio moral aos jogadores em momentos críticos. A crença no potencial do time é alimentada por histórias de superação e reviravoltas que marcaram a história do clube, reforçando a ideia de que, assim como a vida, o futebol é repleto de altos e baixos, mas sempre há um novo amanhecer à vista. Por fim, a relação dos torcedores com o clube é um entrelaçar de emoções, que vai além do simples ato de torcer. É uma jornada de amor, dor e alegria, onde cada jogo se torna uma nova página na história coletiva. As opiniões dos torcedores, sejam elas positivas ou negativas, são parte fundamental do que torna o futebol tão especial. Elas refletem não apenas o que acontece dentro de campo, mas também as esperanças, os medos e os sonhos de uma comunidade que se une em torno de um mesmo amor. Essa conexão profunda transforma cada partida em um evento único, onde cada grito, cada lágrima e cada sorriso contam uma história que vai muito além do resultado final, perpetuando a rica tapeçaria que é a cultura do futebol.
Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.